E eu começo hoje falando de saúde num tema muito interessante. Um tema de difícil diagnóstico, que é a distonia, um distúrbio neurológico raro. Alguns procedimentos já podem ser realizados, podendo ajudar muitas pessoas nas atividades mais comuns do dia a dia. Vamos acompanhar, a gente tem um vídeo para esclarecer um pouco mais esse... São 20 ou 30 casos para cada 100 mil pessoas. E é um diagnóstico difícil. Se agrava em fases de estresse e fadiga ou diante de algum transtorno emocional. Hoje, entenderemos mais sobre esse assunto. A distonia é um distúrbio neurológico que causa contrações musculares involuntárias em qualquer região do corpo, como se fosse um espasmo, mantido por certo tempo. De difícil diagnóstico e altamente incapacitante, a doença é a segunda patologia mais atendida pelo Ambulatório de Distúrbios do Movimento da Clínica de Neurologia do Hospital das Clínicas. E perde apenas para a doença de Parkinson. Trata-se de uma doença relativamente rara. São 20 ou 30 casos para cada 100 mil pessoas. E é um diagnóstico difícil. Se agrava em fases de estresse e fadiga ou diante de algum transtorno emocional. Hoje, entenderemos mais sobre esse assunto. Muito bem, entenderemos com quem entende muito. Ele que é neurocirurgião com mais de 25 anos de experiência, sendo um dos principais especialistas em Parkinson e dor crônica, Dr. Newton Lara. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Te convido para sentar deste lado, eu fico aqui para a gente manter nosso distanciamento. Distonia, sabe que eu mesma não conhecia essa doença. É um tema difícil de ser falado, né? É um tema, como não é tão comum, é complexo mesmo. Mas é uma doença muito interessante no sentido de você entender o funcionamento do cérebro, né? Nosso cérebro funciona perfeitamente, é uma máquina perfeita. Ou seja, quando a gente, para a gente entender a distonia, quando eu, por exemplo, movimento o meu pescoço para o lado, e vou fazer bastante trejeito aqui nessa apresentação, mas é bom porque, pra gente entender, porque né? É um distúrbio de movimento, espero que não riam muito de mim, mas... Fica à vontade. A gente tem o telespectador mais generoso da televisão brasileira, você pode ter certeza disso, né, gente? Então a gente vai fazer trejeitos aqui, tá? À vontade. Então, quando eu viro o pescoço para cá, esse músculo, esse grupo muscular contraiu e esse grupo muscular relaxou-se. E eu não precisei pensar para fazer isso. O meu cérebro calculou, inclusive, o grau de contração, o quanto eu passei para esse lado e o quanto que eu precisei relaxar essa musculatura, tá? Então, isso a gente faz a cada segundo o tempo todo e em todos os músculos do nosso corpo. Então, em qualquer posição que eu assumo, o meu cérebro calculou o que eu contraí e o que eu relaxei. Isso dá o nome de eutonia. A distonia é o distúrbio dessa função que é da contração, o que é do tônus muscular do nosso corpo. Então, esse cálculo que o nosso cérebro faz passa a ficar defeituoso. Tá? Então, um grupo muscular contrai quando deveria relaxar. E às vezes ele contrai espontaneamente, mesmo vem você mandar, porque ele perdeu esse controle da nossa máquina perfeita ali, que é o cérebro. Isso pode acontecer num pequeno grupo muscular, que isso acontece nas distonias focais, e pode acontecer em grandes grupos musculares, quase que no corpo todo, que são as distonias generalizadas. Ok. Isso é considerado uma neuropatia? Neuropatia é uma dor, refere mais a nervo periférico, tá? De nervo. E a distonia não é periférico. A distonia é uma doença do sistema nervoso central, tá? É uma doença que ocorre lá no cérebro da gente. Só para tentar entender e tentar ajudar a turma em casa a entender também. Eu recebo frequentes pedidos de pauta de uma situação que tem acontecido com alguns telespectadores. Eles falam assim, eu vou andar, mas parece que o meu cérebro não manda o comando para minha perna e ela não vai e eu acabo caindo. Isso é distonia? Não, distonia, eu estou andando e meu cérebro mandou fazer um movimento que eu não queria fazer.
Ah, então... E aí eu posso cair. Eu contraio o pé dobra, por exemplo. Isso é um tipo de distonia. Ele dobra, por exemplo. Então, a distonia está ligada a um movimento sem o comando. O comando errado. O comando errado. O comando errado. O comando não consciente errado. E tem causa definida para esse problema? Tem múltiplas causas, tá? Tem causas genéticas, tá? E tem causas, por exemplo, trauma, coisas que levam a lesões no cérebro. E também muito comum, causas relacionadas ao uso de alguns medicamentos e uso de drogas. Então, são múltiplas causas que causam múltiplos sintomas, mas todos eles relacionados a contraturas musculares equivocadas ou involuntárias. E tem cura para a distonia? Não tem cura para distonia. Não tem cura? Distonia tem controle, tem tratamento, tem controle. A ideia do tratamento é melhorar. Alguns tipos de tratamento e alguns tipos de distonia melhoram muito e dão uma qualidade de vida muito boa, tá? Eu acho que aí a gente tem que dar alguns exemplos dos tipos de distonia. Com certeza. Então, um exemplo muito comum é a distonia que a gente chama de câimbra do escrivão, que é a distonia daquela pessoa que escrevia muito, hoje em dia quem digita muito, e que acaba levando a contratura da mão, a mão vai ficando contraída, ele manda fechar, ela abre, ele manda abrir, ela fecha, então eles até usam a caneta de forma... põe no meio desses dois dedos e tentam escrever assim. Isso é muito incapacitante, tanto para o escrivão, mas ele consegue falar, hoje tem algumas outras opções, mas é muito mais para o músico, porque esse movimento involuntário ocorre quando a gente chama movimento involuntário de tarefa, dá uma distonia de tarefa. Então, quando ele vai lá tocar o violão, tocar o piano, como o caso do João Carlos Martins, que ele tinha distonia, ele começa a tocar, ele tem a contratura da musculatura. Então, isso não é incapacitante para a pessoa viver, mas é incapacitante para... O trabalho dela, para a profissão dela, né? Se for um músico, por exemplo, vai ser complicado. Mas você disse que tem tratamento. Esse tratamento ajudaria que essa pessoa continuasse nas suas atividades profissionais? Ajudaria a continuar nas atividades profissionais. Alguns tipos de tratamento são mais eficazes, outros menos, dependendo da gravidade dos sintomas. Tá? Agora, se a gente pensar que, assim, imagina você ter essa contratura, mas não só nessa mão, você tem no corpo todo. Aí vai incapacitar não só a profissão, como a vida da pessoa como um todo, né? Isso normalmente acontece, essas distonias generalizadas, acontecem normalmente com crianças com pacientes mais jovens. E aí, o tratamento para melhora disso aí é imperativo, porque senão a pessoa é incompatível com... Com certeza, porque aí não dá nem para desenvolver uma atividade, né? Fazer uma atividade social, né? Na escola, por exemplo, na educação física, fica complicado. Eu ia te perguntar sobre idade. A distonia pode acontecer, então, pelo que eu já senti, em qualquer idade? Isso. Quando ela é padrão genético, ela é mais jovem. Quando ela tem um padrão menos de transmissão genética, acontece mais na idade adulta e acontece mais com mulheres do que homens. A partir dos 50 anos, mais com mulheres do que com homens. Ok. Pelo que a gente deu uma olhada, uma estudada, é considerado ainda uma doença rara, né? É uma doença, quando você compara com os outros distúrbios do movimento, como o Parkinson e o tremor essencial. O tremor essencial, que é aquele tremorzinho que a pessoa tem quando fica nervosa e quando vai ficando mais velha, vai ficando maior. Esse é o principal distúrbio do movimento, só que ele não é incapacitante para a maioria das pessoas. O segundo é o Parkinson, que todo mundo sabe que é uma doença muito incapacitante, e depois a distonia. Essas distonias de mão, essas distonias de tarefa,
às vezes são menos diagnosticadas, porque a pessoa, desisto de ser músico e vou fazer outra coisa. Então, essa é uma doença rara, mas subdiagnosticada. Porque as pessoas não procuram ajuda. As pessoas não procuram Por ajuda. isso que a gente está trazendo, presta atenção, a gente está trazendo esse assunto aqui porque é importante a gente conhecer, saber que existe, saber que tem tratamento. Porque a gente tem que entender que podemos e devemos ter qualidade de vida, a gente vai viver mais. Então, se tem alguma coisa errada com você, é bom saber o que pode ser. No caso, se for assim, essa contratura muscular involuntária, pode ser uma distonia. Isso. Então, a gente tem que... É importante a pessoa perceber contraturas musculares, que ela procure assistência médica, procure um neurologista para que seja orientado, porque os tratamentos não curam, mas eles são muito eficazes na grande maioria das pessoas. Então, a gente pode trazer qualidade de vida para a pessoa não precisa ficar sofrendo em casa. Com certeza. Dos casos diagnosticados, as pessoas chegam no consultório apresentando que queixa e depois descobrem que trata-se de uma distonia. Tem uma, eu não consigo escrever. Tá. Eu tenho vários pacientes. Tinha uma flautista da USESP, que era italiana, que ela tinha movimento distônico, que ela não conseguia movimentar. Então, tem esse distônico com a boca, ela tinha. Uhum. Tem pessoas que têm distonia ou têm dificuldade de engolir, de deglutir. Tem uma paciente recente que ela parou de deglutir porque não conseguia comer mais nada, porque quando ela ia deglutir, ela tinha a contratura da musculatura. Eu já ouvi falar de casos assim. Talvez tenha alguém aí na sua casa com essa dificuldade de deglutir. Isso pode ser uma distonia. Nesse caso, tem tratamento? Tem tratamento. A pessoa ganha qualidade de vida, porque se não está conseguindo engolir, quer dizer, não está se alimentando, a coisa fica séria. Nesse caso, tem tratamento. Pode ter a dificuldade de engolir, tem pessoas que têm como a câmera do escrivão, outra que é muito incapacitante, que é o torcicolo espasmódico, que é aquela contratura do pescoço, que a pessoa fica o dia inteiro fazendo assim. Começa com uma dor no pescoço, daí o dia todo ela fica fazendo assim. Imagina você ficar fazendo isso todo o tempo da sua vida, por todos os dias, por o resto da sua vida. Tem muita gente que tem isso e acha que é um tique nervoso. Isso, acha que isso, então não é um tique nervoso. Não, às vezes não é um tique nervoso. Isso pode ser um torcicolo espasmódico. E aí a pessoa vai contraindo, ela contrai normalmente para um lado. Eu falei que ia fazer 3 jeitos. Uhum. A pessoa fica contraindo para um lado, trazendo a musculatura para o outro. E às vezes até faz hérnias de disco na coluna, tudo por causa desse movimento repetitivo. Bom, eu vou fazer assim, doutor. É um assunto complexo, porém interessante e importante da gente trazer aqui, porque faz parte da vida e aí é bom a gente saber que existe. Mas se você tem uma dúvida específica ou se você está aí grilado com algum desses sintomas que a gente falou aqui, pode mandar sua pergunta, quero a sua participação no 11 9 50 45 18 40. Vou te pedir 2 minutos e volto já, tá bom? Vamos lá, vamos continuar esse nosso bate-papo tentando entender o funcionamento do nosso corpo, até os funcionamentos estranhos, né? E agora é o momento em que ele responde às nossas dúvidas e aí tem a sua participação. Porque eu acho que a gente vai sentindo o que a turma está entendendo e se tem alguma dúvida que precisa ser tirada, né? Mas ali no intervalo eu já te perguntei, a distonia acontece mais nos membros superiores? Isso, mais nos membros superiores, mais nas mãos e no pescoço. Tá, mas pode acontecer também nos inferiores? Pode acontecer. Pode acontecer no corpo todo. Pode acontecer no corpo todo. Eu tenho perguntas na tela ou no meu celular? Na tela, então vamos lá pro Video Wall. A primeira pergunta já vai aparecer aqui. Quando o olho fica tremendo sozinho, é distonia? Boa pergunta, excelente pergunta. Quando são os 2 olhos tremendo sozinhos, chama-se blefarospasmo e é uma distonia. Quando são os 2? Quando são os 2 juntos. Quando é um só? Aí é um espasmo hemifacial, aí é uma outra doença. É outra doença, ok. Quando são os 2, o tratamento é eficiente? A pessoa vai parar de ter essa... A toxina botulínica, e aí falando nos tratamentos, né? Tem medicamentos que são eficazes e para blefarospasmo a toxina botulínica costuma ser bem eficaz, o Botox. Vamos lá.
Próxima pergunta na tela. Gostaria de saber se quando fico nervosa e trava o pescoço pode ser distonia ou apenas mau jeito. Pode ser as duas coisas, tá? Distonia piora, os movimentos distônicos pioram quando a pessoa está nervosa. Tanto é que o músico, quando vai se apresentar, ele fica mais tenso e aí pioram os movimentos por causa da tensão, né? Agora, tensão muscular não quer dizer que ela tenha distonia. Tensão muscular costuma dar dor no pescoço também. A distonia, mais do que dor, é caracterizada pelos movimentos. E eles são repetitivos, doutor? São repetitivos. Tá, Como se então, fosse, então não é ficar, por exemplo, travado aqui, mas é mexer toda hora. Isso, mexer Tá. toda hora. Ok. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Bom dia, torcer o pé involuntariamente é distonia? Pode ser, sim. Pode ser? Pode ser, sim. É uma possibilidade. Pode ser, se for à noite, pode ser perna inquieta. Pernas inquietas é uma distonia? Não. Não. Tá, mas de é um repente diagnóstico você diferencial. Tá andando, o pé fez assim, por conta própria, pode ser distonia. Mesmo ser. que não seja repetitivo? A distonia pode acontecer em alguns momentos. Quando está mais tenso, quando tá mais nervoso, quando força mais o movimento. Mas aí provavelmente não vai acontecer um único episódio. Não. A pessoa vai ter isso volta e meia. Isso. Deve chamar a sua atenção e aí você vai procurar um neurologista. A gente está tentando adivinhar, mas assim, é um diagnóstico que tem que passar pela visão do neurologista. Sabe? Perfeito. Se não tratado, piora? O nosso tratamento não é necessariamente como disse, não cura. A gente, depois de muito tempo tendo o distúrbio não tratado, o seu músculo vai contraindo, ele vai ficando forte. Porque é como se estivesse fazendo musculação. Então, se não tratar, quanto menos tratado, maior a chance do músculo ficar cada vez mais forte e cada vez maior a contração da musculatura. Ok. Próxima pergunta na tela. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Pés e mãos geladas e corpo trêmulo tem relação com distonia ou algo grave? Pés e mãos gelados, não tem nenhuma relação. Não, mãos trêmulas pode ser. Tem um tipo de distonia que é tremulando. Ela está falando corpo trêmulo. Corpo trêmulo pode ter relação com Parkinson? Pode ter relação com Parkinson. Aí, de novo, aí tem que ser examinado. Um pé e mão gelada até pode ser, mas corpo trêmulo não, né? Eu acho que na dúvida, procure um médico. Isso né? A gente não pode ficar convivendo com uma dúvida dessas. Isso tá mais, tá mais para Parkinson do que para distonia. Não é diagnóstico, viu, gente? Porque é impossível fazer um diagnóstico assim. Mas só para o pessoal em casa entender. Próxima pergunta. Não fique com constrangimento, não, porque a turma já sabe. Não existe diagnóstico pela televisão. O que a gente faz aqui é uma prestação de serviço para levantar um alerta, para que a gente possa conhecer melhor as doenças, o funcionamento do nosso corpo, tá bom? Sempre consulte um médico e isso não é substituído por nada, absolutamente nada. Aqui, boa tarde, sou Paulina Renata, moro em Caxias, Maranhão. Quando uma pessoa vive tremendo, ela tem distonia? Não. Parecida com a pergunta anterior, né? Não necessariamente. Pode ser Parkinson. Pode ser Parkinson e pode ser tremor essencial. Estatisticamente, é tremor essencial, que é o mais comum dos distúrbios do movimento. Tremor essencial. Tremor essencial, tremor que quando vai pegar o objeto, a pessoa treme. Isso acontece lá na fase da pessoa já mais madura, mais idosa? Isso, começa às vezes começa até na adolescência, mas vai piorando com o tempo. Tá. Isso é diferente do tremor do Parkinson, que é um tremor de repouso, que quando a pessoa está parada, ela está tremendo. E é diferente da distonia, que a distonia, a pessoa vai pegar o copo, ela vai fazendo assim, não é tremor. Ela vai contorcendo a mão para fazer o movimento. Ah, entendi. Por exemplo, eu venho aqui pegar meu copo e estou reta. Se eu tenho a distonia, a mão faz sozinha. Vou pôr os 3 exemplos. Dá para filmar aqui. Um Parkinson, eu estou tremendo sozinho aqui. Vou pegar o objeto e paro de tremer. Ah, quando você pega no Parkinson, você para de tremer. Você para de tremer. Ok. Tremor essencial. Eu estou parado, não estou tremendo. Vou pegar o objeto, eu tremo. Tá.
A distonia, eu vou pegar o objeto, a minha mão contorce. Vai pegando, ela tem dificuldade de pegar porque ela contorce. Acho que agora ficou bem claro. Eu tenho mais uma pergunta e a gente vai conferir aqui na tela. O tratamento para quem tem distonia é apenas um ou pode variar de acordo com o paciente? Varia de acordo com a apresentação da doença. Tem desde a focal, aquela que eu falei que é da mão, até aquela generalizada. Então o tratamento passa, a gente sempre vai do menos agressivo para o mais agressivo. Passa por medicamentos. E como é uma doença que está associada ao estresse emocional, quanto mais estressada a pessoa, mais nervosa, mais ansiosa, mais sintomas ela apresenta, então passa por medicamentos e por mudanças do comportamento, mudanças de estilo de vida, para a pessoa ser menos ansiosa, né? Aliás, amanhã, prestem atenção, amanhã eu vou receber aqui o Tadashi. O Tadashi, ele virou uma sumidade nas redes sociais. Ele tem uma proposta incrível de meditação às 6 horas da manhã e meditação às 8 horas da noite. Ele vai falar sobre os benefícios da meditação. E como a gente está falando de mudança de estilo de vida, a meditação entra aí como um excelente coadjuvante para melhorar esse nível de estresse, de ansiedade e, consequentemente, melhorando as crises de distonia, né? Isso. Então, seria o tratamento não medicamentoso ou o tratamento medicamentoso, tem algumas drogas específicas que são para distonia. A toxina botulínica, que é muito eficaz também, só que ela tem que ser repetida, porque o Botox, né, a toxina botulínica, ela tem um efeito que dura até 6 meses. Então, a pessoa que tem a cãibra na mão, ela tem que fazer o Botox na mão até soltar. Isso tem que ser repetido a cada 6 meses. Aquele grupo de pacientes que tem a distonia no corpo todo, você não vai fazer Botox no corpo todo da pessoa. Ou grupos grandes, como no pescoço, existe a possibilidade de fazer a estimulação cerebral profunda, que é um chipzinho, um eletrodo que se coloca no cérebro da pessoa e ele controla os movimentos da distonia. Interessante. Olha, aprendemos, hein? Algo novo, não é bom? E é bom a gente exercitar o cérebro aprendendo coisas novas todos os dias. Muito obrigada, doutor Newton Lara. Eu vou passar aqui os contatos. O site é newtonlara.com.br. O telefone de contato para você marcar um bate-papo, tentar entender melhor o que está acontecendo contigo é o 11-2384-9823. Até a próxima oportunidade. A gente respondeu para as telespectadoras que estavam querendo saber quando a perna falha? Respondemos. A perna falha, a gente tem que examinar, se for repetitivo, provavelmente pode até ser uma distonia, mas não dá para dizer com certeza. Perfeito. Obrigada e até a próxima.